Fala, senhoras e senhores, é isso aí, ó. Agora a gente vai dar continuidade, tá? No projeto da Polícia Militar do Acre, tá? E, o edital não saiu, cara. Você não pode deixar para estudar quando o edital sair, tá? A gente já tá fazendo um pré-edital, no pós-edital a gente intensifica, como via de regra, tá? A maioria dos aprovados começa a estudar no pré-edital, tá? Antes mesmo do edital ser publicado. Obviamente que existem as exceções, mas eu acho que você vai querer jogar na grande parte ali, né, onde fica a maior parte dos aprovados, que é o quê? Que é a galera que está estudando num pré-edital, chega muito melhor, né, muito mais bem preparado para fazer a prova. Então a gente já vai dar continuidade nesse projeto aqui, tá? Em consonância a gente está, né, também estamos tocando aí o projeto da educação, prova que foi suspensa, foi cancelada, não sei ainda, a gente está esperando aí, né, um posicionamento do governo junto com a banca, porque até então eles estão nesse atrito. Mas, enfim, o negócio aqui é a Polícia Militar, a gente vai dar continuidade, tá? Porque o edital logo sai, e quando ele sair começa o desespero. Aí é só tiro, porrada de bomba, gritaria, menino chorando, pedindo comida e não vai ter como, tá? Então a gente já vai tocando esse barco, tá? E a gente vai começar, obviamente, pela sua lei, tá? A lei que rege, tá? A instituição que você futuramente vai pertencer, obviamente. E aí é uma lei que provavelmente no seu edital ela vai vir com um peso maior, talvez peso 2, ou pelo menos com uma maior quantidade de questões. Em via de regra é para ser assim. Acredito que vai ser dessa forma, foi assim no Bombeiro e provavelmente vai ser na Polícia Militar também, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar umas questõezinhas para você conhecer como que as bancas cobram, tá? Em cima dessa lei. Você vai conhecer também um pedacinho ali de cada artigo que a gente vai trazendo. Todas as questões que a gente vai resolver aqui vai ser pautada na lei. Você vai ver que não foge nada, não tem interpretação, não tem subjetividade. É copiou e colou. Pegou o que estava na lei e colocou lá na questão de prova, tá? Obviamente que às vezes vem uma historinha, vem toda uma narrativa, mas sempre tá exatamente como está na lei. Você vai ver quando a gente for resolver as questões, perfeito? Então, assim, agora a gente vai trabalhar umas disciplinas daqui em diante, né, nesse projeto da Polícia Militar, onde eu, né, acredito que vou conseguir desenvolver um melhor trabalho, tá? Porque são disciplinas, são leis, enfim, que eu tenho um pouco mais de afinidade. Na educação eu tenho feito o que eu posso, né? Mas não é disciplinas que eu tenho muita afinidade, mas eu tenho desenrolado tentando fazer o melhor. Agora que a gente vai para a área policial, aí eu tenho um pouquinho mais de propriedade. Aí vai dar para desenrolar um negócio melhor e você vai notar a diferença, perfeito? Então vamos lá, vamos agora conhecer um pouco das questões da sua lei, tá? Essa é a lei complementar 164 de 2006, tá? É a lei que rege os estatutos militares aqui do Acre, tá? Tanto para o cargo de policial militar quanto de corpo bombeiro, a lei é a mesma, tá? Então a gente vai conhecer umas questõezinhas agora e vamos para cima, tá? Como é de praxe, se inscreve no canal, deixa teu like, tá? Deixa teu comentário aí e qualquer coisa segue nas minhas redes sociais, tá? Qualquer coisa entra também aí no meu grupo exclusivo que tem embaixo do WhatsApp, tá? Tem no link aí da descrição do vídeo, tá? Tem o acesso para o Drive também para você ter esse PDF, ok? O PDF das questões. Mas eu te aconselho a entrar no grupo que tem aí também, tá? E aí por lá você fica a par de tudo. Todas as informações a respeito desse concurso, de outros concursos. E também, tá? Lá, toda vez que sair vídeo novo, né? Você também vai ficar a par. E lá também você consegue ter acesso pela descrição do grupo a esse mesmo Drive que tem aí, tá? E consegue ter acesso a todos os materiais, perfeito? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos para cima. Então vamos lá, olha só, questãozinha número 1. Ed, de onde são essas questões? Cara, ó, essas questões que a gente vai trabalhar aqui são dos últimos concursos, tá? Que foram aplicadas essa lei, tá? Que a gente teve, que foi, por exemplo, o concurso de de oficial, tá? Da PM, e também por cargo de praça do Corpo de Bombeiros, tá? De 2022. Então, assim, são questões recentes a respeito dessa lei, tá? E aí a gente vai estar vendo elas aqui agora. Olha só a primeira questão. Ela vem falando assim: Igor, militar do estado do Acre, em uma conversa com amigos informou que acabara de ser publicada sua reversão. Olha só, reversão ao respectivo quadro. À luz do Estatuto dos Militares do Acre, é correto afirmar, consoante a narrativa, que Igor, em momento anterior, se encontrava. Olha só, antes dessa reversão, antes dele voltar a ocupar o seu cargo de origem, o Igor, galera, ele se encontrava onde? Ele estava o quê? Ele estava no quadro como excedente? Não. Ele estava aposentado voluntariamente? Também não. Nem reformado nem de licença. Sabe o que aconteceu? O Igor, galera, ele estava agregado. E essa agregação ela pode acontecer por vários motivos. Mas olha só, gabarito letra aí, tá? Olha só, o que acontece? A agregação ela é uma situação no qual o militar, tá, da ativa,
ele deixa de ocupar a sua vaga, tá? No seu quadro. E ele permanece sem número. E isso pode acontecer como? Olha só, pode acontecer pelo motivo dele ser nomeado em outro cargo ou função, tá? E também pode acontecer quando ele for, por exemplo, para a reserva remunerada. E isso também pode acontecer, essa agregação dele ficar ali, quando ele tiver, por exemplo, temporariamente afastado do seu serviço. E aí pode ocorrer por diversos motivos, tá? Pode ser por incapacidade temporária ou por incapacidade definitiva também, tá? Então são vários motivos que podem colocar ele nesse setor de agregado. E aí o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó, que foi feito uma reversão e ele voltou a ocupar o seu cargo de origem, tá? Então, no momento que aconteceu essa reversão, anteriormente, né, ele se encontrava onde? Ele se encontrava agregado. A questão não deixa, né, visível por qual motivo que ele estava lá agregado, mas também não interessa, porque a questão ela só queria saber aonde ele se encontrava antes dessa reversão. E ele se encontrava, obviamente, agregado, tá? Aonde que vou encontrar isso aqui? Cara, a respeito da agregação, você vai encontrar no artigo 81, tá? Do artigo 81. Já a reversão, tá? Você vai encontrar lá no artigo 84. Deixa eu só ajeitar aqui. A respeito da reversão, você vai encontrar no artigo 84, tá? E o que seria essa reversão? Que nem eu já falei. Essa reversão nada mais é, tá? Pelo qual o ato militar ele tá agregado, né? E ele volta a ocupar, né? Quando cessa esse motivo que determinou a agregação dele, ele volta a ocupar o seu cargo de origem na sua respectiva escala, tá? Voltando a ter o seu número. E isso acontece na primeira vaga que ocorrer, a primeira vaga que surgir, a primeira oportunidade, né? Ele vai ser feita essa reversão e ele vai voltar a ocupar o seu cargo, perfeito? Então, gabarito da nossa questão aqui, letra E, show? Questãozinha da FGV, FGV, ela pega um pouquinho pesado, tá? Mas vamos lá. Olha só essa questão número 2, essa aqui é boa. O que acontece com essa questão? Ela fala assim, ó, José, militar do estado do Acre, que passou para a inatividade, olha só. Deixa eu mudar isso aqui, ele passou para a inatividade. Só ajeitar aqui, ele passou para a inatividade, tá? E ele almeja usar o seu uniforme, olha só, que abrange seus distintivos, insígnias e emblemas. Então, olha só, o que aconteceu? O José, né, ele está na inatividade e ele quer, porque quer usar seu uniforme, ele quer mostrar que ele é policial, independente do canto que ele vá, mas obviamente que há algumas exceções, e a gente vai ver agora. Olha só, após a consulta, né, no Estatuto dos Militares, José concluiu corretamente que, a letra A ela fala assim, que ele só pode usar o uniforme para comparecer a solenidades militares. O que acontece? Deixa um asterisco aqui, por quê? Tá errado. De antemão eu vou te dizer que tá errado, porque é o seguinte, ó. O que acontece? Há algumas exceções, tá? Há algumas exceções que você pode sim utilizar o uniforme, tá? Os militares que estão na inativa, eles podem utilizar seu uniforme. E comparecer às solenidades militares é uma delas. O que acontece? O que acontece é que não é só isso. E a questão, ela diz aqui, ó, só pode usar o uniforme nessa ocasião, para comparecer a essas solenidades militares. Esse só pode aqui, ele deixa a questão errada. Por isso que não é nosso gabarito. Porque comparecer às solenidades militares é uma das exceções, mas não é só ela. E por isso a questão ela fica errada. A letra B fala assim, o uso do uniforme é obrigatório, olha só, para os oficiais militares inativos e facultativo para os praças. O que acontece? Primeiro que o uso do uniforme para quem está na inatividade, igual traz o enunciado, ele não é obrigatório, ele é facultativo em alguns casos. E a gente logo vai ver. E ela também, a lei, ela não faz essa diferenciação entre os oficiais e os praças, tá? Ela não faz essa diferenciação. Então, nas exceções que a gente vai ter, tanto faz se você é praça ou tanto faz se você é oficial. Você vai ter a mesma exceção para utilizar o seu uniforme quando você estiver na inatividade. E, obviamente, isso aqui não é uma obrigatoriedade, isso aqui é facultativo, tá? Então, também está errado. Olha a letra C. Pode usar o uniforme quando autorizado em atos sociais solenes de caráter particular.
Ed, tá correto? Tá correto. Nosso gabarito, letra C, tá? Aonde que tá isso? Olha só, isso aqui tá lá no artigo 78, tá? Deixa eu puxar uma. Isso aqui tá lá no artigo 78. Isso aqui tá lá no artigo 78. Por quê? Porque lá no artigo 78 ele vem trazendo essa exceção, tá? Para você poder utilizar o uniforme. Lá no artigo 78, ela vem dizendo assim, ó, que o uso dos uniformes com os seus distintivos, tá, insígnias e emblemas, bem como modelo, descrição, composição, peças sensoriais e outras disposições são estabelecidas em regulamentos específicos do militar estadual. Deixa eu só, vai ficar legal se eu mudar aqui para vocês verem. Olha só, eu vou trazer logo dentro da lei, e aí você vai conseguir acompanhar comigo, vai ficar mais legal. Deixa eu colocar aqui 78. Olha só. No 78 a respeito dos uniformes. Olha aqui, ó. Olha aqui o que ela vem trazendo, ó. No 78. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como modelo, descrição, composição, peças, acessórios e outras disposições são estabelecidas em regulamentação específica do militar estadual. E aí ela vem dizendo, ó, fica proibido o uso dos uniformes. E aí ela traz uma exceção, e é aqui, ó, que a gente tem que olhar, ó. Salvo para comparecer a solenidades militares quando autorizada, a cerimônia cívica comemorativa de datas nacionais ou atos solenes de caráter particular. E também no estrangeiro, tá? Quando em atividades não relacionadas com a missão do militar, salvo quando expressamente determinado e autorizado. Olha só como a nossa questão 2 aqui, ela traz exatamente isso aqui, ó. Pode ser usado o uniforme quando autorizado em atos sociais solenes de caráter particular. Por isso, nosso gabarito é a letra C. Por que não é a letra D? Porque, novamente, ele vem dizendo, ó, só pode usar o uniforme se for expressamente autorizado pelo comandante da corporação. Não tem nada a ver, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Essa questão da autorização, tá? Expressamente, ele vem dizendo aqui que, embora o uso do uniforme, tá? Ela exija uma autorização que a gente sabe, ela não é restrita à autorização direta do comando, tá? Do comandante, no caso. E as normas estabelecem condições de uso geral, e a autorização ela pode vir conforme disposições específicas. Então não tem essa questão dessa autorização pelo comandante da corporação, tá? E a letra E fala que pode usar livremente, a gente já viu que não pode usar livremente, tá? Já que a passagem para a inatividade não afasta o seu status de militar. Até não afasta não. Não afasta o seu status de militar, mas o uso do uniforme não é livre. A gente viu lá que tem umas exceções, tá? Fica proibido e ele tem essas exceções, que nem a gente viu lá no artigo 78, perfeito? Então, o nosso gabarito da questão, letra C. Então, vamos lá, questãozinha número 3. Tive que aplicar um corte aqui, agora vamos lá. Olha só. Questão 3. Pedro, militar do estado do Acre, almejava realizar algumas reformas em sua casa, o que poderia dificultar o exercício de suas funções regulares. Por tal razão, consultou o Estatuto dos Militares, tá, do Acre, para verificar, né, a possibilidade de usufruir, olha só, de uma licença para tratar de interesse particular. Ao final da análise, concluiu corretamente que a referida licença, olha só, o que tem na licença? Vamos lá. A letra A diz que não contempla, tá? Não está contemplada no Estatuto dos Militares. É errado, contempla sim. A letra B, ela fala que somente pode ser exercida ao militar com mais de 10 anos de serviço, de efetivo serviço, tá? Por um período máximo de 2 anos. Isso aqui tá errado, tá? Por quê? Porque no lugar desses 10 aqui, são apenas 5, tá? 5 anos. A gente vai já ver lá dentro da lei. Vou te mostrar lá dentro da lei. Olha só. A letra C fala que sempre será concedida com um prejuízo da contagem do tempo de efetivo serviço por um período máximo de 2 anos, tá? Isso aqui tá correto? Amigo, isso aqui tá correto. O nosso gabarito letra C, tá?
Vou te mostrar lá dentro da lei por que está correto. Olha só, gabarito letra C. Fala que sempre será concedida com um prejuízo da contagem do tempo, tá? E isso é verdade. A gente vai encontrar isso lá no artigo... Deixa eu ver aqui. Artigo 68, tá? Isso aqui está lá dentro do artigo 68. Lá no artigo 68, ele trata da licença, né, de interesse particular. E é a autorização, né, que afasta, né, totalmente o cara do serviço por um período máximo de 2 anos, tá? Consecutivo ou não. E é concedido ao militar, tá? Com mais de 5 anos de efetivo serviço, tá? E ele requer, né, com aquela tal finalidade. Quando ele vem falando a respeito de tratar de interesse particular, ele vem dizendo, tá, que será lá no primeiro inciso, que terá, né, na verdade, será concedida, mas com um prejuízo da remuneração, tá, e da contagem do tempo de serviço. Vamos ver isso aqui lá dentro da lei, olha só. Isso aqui está lá no artigo 68. Olha só. Aqui, ó. A licença para tratar de interesse particular. Olha só. A licença para tratar de interesse particular será concedida com prejuízo da remuneração e contagem do tempo de serviço, tá? Então essa licença, ó, a concessão de licença para tratar de interesse particular, ela é regulada pelo comando, tá? E ela vem trazendo aqui, ó, que ela é concedida com prejuízo da remuneração e com prejuízo também da contagem do tempo de serviço, tá? Por isso que a gente tem aqui como nosso gabarito a letra C. A letra E fala que ela deve ser concedida uma única vez a cada decênio, né, pelo período máximo de 3 meses, ao militar que requerer. A gente viu que não trata nada disso aqui, tá? São por um período que a gente tem aqui, tá, de 5 anos, né, de serviço prestado, e a gente tem isso por um período máximo de 2 anos, tá, e não de 3 meses. E a letra E fala que é regulado pelo governador do estado de acordo com o interesse de serviço e não há direito subjetivo, tá, à fruição, errado, assim, tá? Então, a gente tem como nosso gabarito aqui, letra C, como você viu lá dentro da lei, perfeito? Lá no artigo, ó, 68. Você viu que a gente está fazendo um bate pronto, a gente está na questão e está indo lá na lei para consultar a resposta, show? Então, você vai ver que não foge nada mais, apesar de toda essa narrativa que a FGV traz, tá? Isso aqui são questões da FGV. Apesar de toda essa narrativa, essa historinha que ela vem trazendo, tudo que ela traz nas alternativas vem pautado dentro da lei, tá? Então não tem o que fazer, você tem que decorar o que está lá na lei. Ed, o que é mais importante? Decora a lei toda. Ed, não dá para decorar a lei toda, decora o máximo que puder, tá? Porque não é uma lei tão grande, mas decore o máximo que puder, tá? Leia, releia e releia várias e várias vezes e resolva questões, né, dessa lei o máximo que você puder, para você entender como que é cobrado, tá? E o que mais é cobrado. E é o que a gente vai fazer aqui no canal e você vai ficar a par de tudo isso. Show? Então vamos para a próxima questão. Questão número 4, olha só. Essa aqui não vai dar para pegar toda? Vai. Não vai dar para pegar toda. Olha só. Questão número 4. Após o falecimento de João, militar do estado do Acre, a sua família, formada pela cônjuge Supertice e os 2 filhos, procurou o comando da corporação e questionou sobre a possibilidade de ser realizada a sua promoção do falecimento pós-mortem, tá? Depois da sua morte. Olha só, a família, o que aconteceu aqui? João morreu, tá? João morreu, provavelmente trabalhando, tá? Morreu no seu efetivo serviço ali. E o que aconteceu? A família foi lá e pediu que ele viesse a ter essa promoção pós-morte, tá? Por quê? Porque provavelmente ele estava atuando ali, né? Ele estava atuando na preservação da ordem pública ou em consequência dela, tá? Então a família foi lá e exigiu isso. E aí o que acontece? O comando explicou corretamente que a promoção alvivrada, vamos lá, ela deve ser realizada se João faleceu em operação militar estadual na preservação da ordem pública ou consequência dela. Perfeito, a gente já achou o nosso gabarito. Por quê? Porque tem isso aqui, tá? Essa promoção pós-mortem, ela traz isso aqui, tá? Que é essa promoção. Essa promoção, ela tá onde, Ed? Isso aqui você vai encontrar, tá? Isso aqui você vai encontrar lá no artigo 61. No artigo 61, tá?
lá no inciso 3, eu acho. Deixa eu ver se é no inciso 3. A gente já vai consultar lá na lei, tá? Mas olha só. Tá correto aqui nosso gabarito, tá? Gabarito letra A, porque é exatamente essa exceção, que é lá no artigo 61. Vamos consultar aqui na lei. Olha só. Artigo 61. Olha aqui, ó. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou ainda pós-mortem, tá? Em casos extraordinários, poderá haver a promoção, ressarcimento para papá. E a gente vem aqui, ó, pro inciso 3 aqui, ó. Olha só. É exatamente isso aqui, ó. O militar estadual que falecer em operação militar estadual na preservação, olha só, da ordem pública ou em consequência dela, igual traz a alternativa C, ele será promovido pós-mortem ao posto ou graduação superior ao que se encontrava, sendo indispensável como meio de produção de prova no processo a apresentação do atestado de origem ou inquérito sanitário de origem, tá? Então, quando a questão ela vem dizendo aqui, olha só, quando a questão ela vem dizendo aqui que deverá ser realizada se João faleceu na operação militar estadual na preservação da ordem pública, é realmente o nosso gabarito da questão, porque essa promoção ela deve ocorrer, tá? Me dá um exemplo disso, Ed? O que aconteceu? O João estava lá, né? Estava numa operação, estava tendo um assalto ali, alguma coisa, né? Na rua ali, um assalto, um roubo ou algo do tipo, e aí João estava lá nessa ocorrência, tá? Acabou tendo uma troca de tiro com os bandidos e acabou vindo a óbito. O que ele estava fazendo? Ele estava na preservação da ordem pública, tá? E ele morreu em consequência disso, né? Ele morreu em serviço. Para quê? Para a preservação da ordem pública. E aí ele tem sim direito, tá? A essa promoção pós-mortem. E aí por isso é o nosso gabarito da questão. Olha só a letra B, ela fala que somente pode ser promovida por ato excepcional do governador. Não, não é possível, a gente já viu que é possível sim. A letra D fala que é um ato discricionário, nada a ver, tá na lei, tá? Não é discricionário da corporação. E a letra E fala que ela pode ser realizada, ela pode ser realizada ao juízo da corporação sempre que o militar, olha só, sempre que o militar estadual falece no exercício da função, sendo vedada a sua realização em relação àquelas afastadas da função. Também não, tá? Não é sempre. Tem que ser na preservação da ordem pública ou em consequência dela, perfeito? Então, por isso, nosso gabarito é a letra A. Show? Olha só, questãozinha número 5 agora. As prerrogativas dos militares estaduais são constituídas pelas honras, dignidade e distinção devidas aos graus hierárquicos e cargos. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta incorretamente. Olha só, ele quer incorretamente uma prerrogativa prevista no Estatuto dos Militares. Vamos lá. Incorreta, pequeno gafanhoto. Grifa isso aqui, tá? Incorreta. Ele quer o que não tá nessa lei, tá? Vamos lá. O que não é uma prerrogativa. Aonde que eu vou encontrar isso aqui, Ed? Peraí, vamos ver cada questão. Olha só a letra A. Fala que é o julgamento em foro especial nos crimes militares. Isso aqui é uma prerrogativa que está na lei? Sim, isso aqui é uma prerrogativa que está na lei, tá? Então isso aqui não pode ser nosso gabarito. Por quê? Porque ele quer uma incorreta. A letra B fala que honras, tratamentos e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis ou regulamentos. Isso aqui também está previsto, tá? Isso aqui também é uma prerrogativa dos militares. A letra C fala que é o uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares estaduais da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro correspondente ao posto ou graduação. Isso aqui também é uma prerrogativa, tá? E aí a gente fica com o nosso gabarito na letra D, que ela fala que é utilizar os serviços públicos com prioridade em relação aos demais cidadãos. Não, você não pode fazer isso aqui. Você, como policial militar, você está para servir a sociedade e não para tomar o lugar delas, tá? Ou tomar os benefícios que elas têm, tá? Que o cidadão tem. Então, por isso aqui não é uma prerrogativa dos militares. É de onde que tá todas essas prerrogativas aqui. Isso aqui você vai encontrar, tá? Lá no artigo 74. No artigo 74, tá? Você vai ter todas essas prerrogativas. Opa. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. No artigo 74, perfeito? Você vai encontrar essas três aqui, ó.
Ed, você tá mentindo. Tô não. Vou te mostrar na lei. Olha só. 74. Olha aqui, ó. Prerrogativa dos militares estaduais. Aí a gente viu o uso de títulos, uniformes, distintivo, insígnia, viu. Honras e tratamentos, sinais de respeito, a gente viu também, tá? Ó, julgamento de foro especial, a gente viu também. A única que não tava lá era essa daqui, ó. Mas aí a banca colocou outra coisa lá que não era o nosso gabarito da questão, que na verdade era o nosso gabarito da questão, que não fazia parte das prerrogativas, tá? Então por isso a gente tem nosso gabarito aqui, tá? Na letra D. Show? Questão 6, olha só. Segundo o Estatuto dos Militares do Estado do Acre, Lei Complementar 160 de 2006, o militar estadual tem direito a um período de afastamento total do serviço. Olha só. Obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de luto. Olha só, ele quer saber aqui por motivo de luto. Guarda isso aqui, olha só. Assinale a alternativa o prazo, olha só, o prazo correto previsto no Estatuto para o afastamento, tá? Por motivo de luto. Vamos lá. A gente tem vários prazos dentro dessa lei. E aí ele quer saber qual o que é por motivo de luto, tá? Aonde é que eu vou encontrar isso, Ed? Isso aqui tu vai encontrar, esses prazos aqui, tá? Você vai encontrar eles lá no artigo 64. Você vai encontrar lá no artigo 64, tá? Lá no artigo 64, ele vem trazendo a respeito desse período de afastamento total, tá? E aí você tem lá por motivo de núpcias, né? Casou-se, né? Precisa da noite de núpcias, né? E aí não é só uma noite, são na verdade 8. Você tem também por motivo de luto, tá? E aí a gente já encontra o nosso gabarito que também é 8 dias, tá? Núpcias é 8 dias. Deixa eu colocar aqui que vai ficar legal, olha só. Luto são 8 dias. Núpcias, tá? Opa. Núpcias também é 8 dias, tá? Aí você tem instalação, que aí você tem de 5 a 10 dias. Você tem trânsito, tá? Que é de 5 a 15 dias. E você tem doação voluntária de sangue, que é um dia só. Vamos só consultar aqui dentro da lei, para ficar tudo certinho. Olha só, você vai encontrar isso aqui, tá? Lá no artigo 64. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. E o nosso gabarito da questão, luto, que é 8 dias, tá? Tem para instalação, tem de trânsito, tem doação voluntária e tem o de núpcias, tá? E que também é 8 dias, perfeito? Então a gente achou o nosso gabarito aqui. E agora a gente vai para a questão, ó, questão 7. Olha só. Sobre as disposições do Estatuto dos Militares do Estado do Acre, né? Acerca da violação das obrigações, olha só. Das obrigações e dos deveres, análises afirmativas de valores verdadeiros ou falsos. Olha só, o item 1 fala assim: a violação das obrigações ou dos deveres militares estaduais constituirá o crime ou transgressão disciplinar conforme dispuserem a legislação ou a regulamentação específica peculiar. Isso está correto? Sim. Isso aqui está verdade, tá? Isso aqui está lá no artigo. Na verdade, todos esses aqui, eles estão lá no artigo 40, tá? A gente vai já ver. Olha o item 2. A violação dos preceitos da ética do militar estadual é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico a quem cometer. Isso aqui também está certo, tá? Quanto mais alto você está lá no escalão, no grau de hierarquia, mais grave vai ser as suas violações, tá? Então, isso aqui também está correto. E o último item, ele fala que no concurso do crime do militar e da transgressão disciplinar, quando esta for elemento constitutivo de crime, ó, constitutivo do crime, será aplicada somente a pena relativa, olha só, a transgressão disciplinar em benefício do réu, não, tá? Somente será aplicada, olha só, será aplicada somente a pena relativa ao crime, tá? Por isso esse item aqui ele tá errado. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui na lei. Deixa eu tentar repartir assim que vai ficar melhor. Olha só. Vamos tentar ver isso aqui, ó.
lá no artigo 40, tá aqui, ó. Olha o nosso primeiro item aqui, ó. É o primeiro item aqui, viu? Todo corretinho. O item 2, ó, é esse aqui, ó. E o item 3, que é onde está nosso erro, tá aqui, ó. Ó, somente a pena relativa ao crime. A banca trouxe a pena relativa à transgressão disciplinar para poder o quê? Beneficiar o réu. Não, amigo. Na lei, no concurso de crime militar e de transgressão disciplinar, tá? Quando esta, que no caso aqui a transgressão disciplinar, ela for o elemento constitutivo do crime, será aplicado somente a pena relativa ao crime e não a transgressão disciplinar. Vai aplicar sempre o pior e não o melhor, tá? No Estatuto Militar o negócio é diferente, tá? Então, por isso, o nosso gabarito aqui é a letra D, tá? Nosso gabarito aqui acaba sendo a letra D. Porque essa última tá errada, tá? Gabarito letra D. Perfeito? Então vamos lá. Vamos caminhando aqui para a última questão. Olha só, questão 8, senão o vídeo vai ficar muito longo. Questão 8, olha só. O Estatuto dos Militares do Estado do Acre, né, que é a Lei 164, de 2006, trata do comando e da subordinação. Sobre o assunto, leia a disposição abaixo do capítulo 2, seção 3, título 2. Rapaz, isso aqui é uma tremenda de uma sacanagem. Isso aqui é exatamente igual tá na lei. O que ele quer? Ele quer que você saiba o artigo 34 de cor. Só isso. Você tem que saber o artigo 34 de cor. Por quê? Porque ele vai pedir para você só complementar. Entendeu? Então, assim, você precisa realmente ter decorado isso aqui. Nada mais, nada menos do que isso. E no artigo 34 ela vem trazendo o quê? Olha só. No artigo 34 ela vem dizendo assim, ó. O comando é a soma da autoridade, deveres e responsabilidades, tá? Olha só. Deveres e responsabilidades de que o militar estadual é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar estadual. O comando ele é vinculado, tá? O comando ele é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, tá? Em cujo exercício militar estadual se refere e se caracteriza como chefe. Então o nosso gabarito aqui é a letra B, tá? Não tem o que fazer, isso aqui é decoreba, você precisava decorar. É de que essa questão caiu aonde? Salvo me engano, essa questão aqui caiu na prova do Corpo de Bombeiros, eu acho que deve ter sido. Não, eu lembro de ter tirado essas questões do Corpo de Bombeiros e da PM de oficial, tá? Mas isso aqui tem cara de quem é questão de BFC e não da FGV, tá? Então vamos só conferir, tá? No artigo 34 da lei, olha só, no artigo 34, aqui ó, olha só, comanda soma, ó, deveres e responsabilidades, conduzido e dirigido uma organização militar do Estado, ó, comando vinculado, e o último que ele vinha trazendo aqui, ó, prerrogativa impessoal. Não tinha o que fazer, amigo, tinha que decorar a lei por inteiro. É por isso que eu digo para você, você tem, infelizmente, tá, que ler e reler isso aqui o máximo que você conseguir, resolver o máximo de questões que você conseguir encontrar e, né, ler e reler. Não tem o que fazer, é decoreba, tá? E é uma lei importante que vai trazer um peso importante na sua prova, tá? Vai trazer uma quantidade alta de questões, então não tem o que fazer, não dá para fugir disso aqui. As questões de direito penal, de constitucional, de administrativo, ainda tem um pouco de subjetividade, você consegue usar um pouco ali da subjetividade para chegar na resposta. Já essa questão aqui, tá? A questão também do direito penal militar, são negócios que estão muito ali fincados na lei, é letra de lei seca. Então, assim, é muito difícil você conseguir passar se você não ler e reler e tentar decorar o máximo que você puder. Perfeito? Então aqui a gente vai finalizando, tá? Eu trouxe essas 8 questões só para a gente dar uma esquentada, tá? Obviamente que eu vou estar trazendo mais e mais, e também das outras disciplinas, mas isso aqui é só para você ter uma noção do que você vai enfrentar. E aí a pessoa ainda diz para mim que quer esperar o edital abrir para poder começar a estudar. Vai tomar naquele lugar, filho. Não vai dar tempo, não vai dar certo, não vai passar. Se você não começar a estudar com antecedência agora, meter o louco e se dedicar, você tem que decidir o que você quer para sua vida. Então, se você decidiu que você quer ser um funcionário público, se você quer ser um policial militar,
você tem que começar a estudar como se não houvesse amanhã, mesmo sem ter um edital, perfeito? Então tamo junto e até as próximas disciplinas, né, os próximos vídeos aí que a gente vai trazer.